Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou um dos fundadores do canal do Intermentor e o tema que eu venho aqui trazer para vocês hoje é quais são os principais erros de se investir no exterior? Será que vale a pena mandar dinheiro para o Brasil e depois repatriar ele para cá? Bom, pessoal, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que é muito importante para ajudar a gente a continuar trazendo esse tipo de material para vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom, será que vale a pena mandar dinheiro para o Brasil e depois repatriar o dinheiro para cá, para a Irlanda, para a Europa, para os Estados Unidos, para onde quer que você esteja? Na verdade, a gente não tem uma resposta certa para isso. Pode ser que vale a pena e pode ser que não vale a pena. Tudo depende da forma com que você faz e dos objetivos que você tem com esse dinheiro. Bom, eu separei alguns pontos aqui que eu acho muito importantes para a gente considerar antes de fazer o envio de dinheiro para o Brasil e antes de fazer a repatriação desse dinheiro para onde quer que a gente esteja, tá? Um deles, eu acredito que é o mais óbvio, é o câmbio. Legal, a gente está enviando dinheiro para o Brasil hoje. O real, hoje, dia 1/8, está muito desvalorizado em relação às outras moedas. Então, pode ser vantajoso, sim, enviar dinheiro para o Brasil. Porém, pontos que você tem que prestar atenção. Imposto, um deles. Quanto tempo esse dinheiro vai ficar lá no Brasil? O que você vai fazer com esse dinheiro no Brasil? E quando você vai trazer o dinheiro de volta para cá. Por quê? Falando do câmbio em específico, o câmbio é muito variável. Não tem como a gente determinar, olha, hoje o câmbio vai ser isso, amanhã o câmbio vai ser isso, e se você enviar dinheiro hoje para o Brasil e trouxer o dinheiro no mês que vem para o país onde você está, vai valer a pena. Isso é algo muito difícil de precisar, porque o câmbio depende de vários fatores macroeconômicos. Então, ele depende da economia do país, da economia do outro país, das funções e realizações políticas de um país, a mesma coisa do outro país. Então, são detalhes muito grandes que são muito dependentes de notícias, de se o Trump fala alguma coisa no Twitter, por exemplo, ou se o Bolsonaro no Brasil tem alguma ação, se o Paulo Guedes no Brasil tem alguma ação em relação à economia, tudo isso influencia o câmbio. Então eu acredito que você levar dinheiro para o Brasil pensando apenas em ganhar com a vantagem cambial não é tão interessante assim. Outro detalhe que a gente precisa ficar atento é em relação ao imposto. Se a gente enviar pouco dinheiro para o Brasil, e quando eu digo pouco, é pouco em reais, não é pouco na moeda em que você está hoje, você não necessariamente precisa declarar a Receita Federal, desde que esse valor seja um valor baixo, ok? Se for um valor acima de 10 mil reais dentro de um mês, você obrigatoriamente precisa declarar ele à Receita Federal. E aí a gente vem a um outro ponto relacionado a imposto, que é a declaração de imposto de renda no final do ano. E chegando nisso, a gente chega num outro ponto, que é você declara o seu imposto de renda no exterior, você declara o seu imposto de renda no Brasil. Como você faz isso hoje? Você deu saída definitiva do Brasil, sim ou não? Todos esses fatores eles vão afetar em o quanto de imposto vai ser cobrado, a forma que você vai ter que controlar e contabilizar esse envio de dinheiro para o Brasil e alguns outros pontos que são intrínsecos a isso. Por exemplo, se você fez a saída definitiva do Brasil e você está enviando dinheiro para o Brasil, você vai enviar esse dinheiro para a conta de quem? Porque, em tese, você precisa fechar as suas contas no Brasil. Então, são todos esses detalhes que precisam ser levados em consideração antes de fazer um envio de dinheiro para o Brasil e uma repatriação desse dinheiro para onde você está hoje. Se, após pagamento de impostos,
se você tem onde colocar esse dinheiro, se você declarar esse dinheiro corretamente e você ganhar na vantagem cambial, pode ser interessante sim fazer envio de dinheiro para o Brasil. Só que para todos esses fatores acontecerem, você precisa ter uma atenção muito grande ao câmbio, ao que está acontecendo de valorização e desvalorização da moeda que você tem hoje versus a moeda brasileira. Por quê? Porque essa diferença na valorização e desvalorização da moeda precisa compensar todos esses fatores relacionados a impostos e custos de envio de dinheiro, que são taxas bancárias, por exemplo, taxa do TransferWise ou qualquer coisa do tipo. Aí você me fala, mas o primo de um amigo meu me disse isso ou me disse aquilo em relação a enviar dinheiro. Ele enviou dinheiro para o Brasil e trouxe dinheiro de volta para a Irlanda, por exemplo, que é onde a gente está hoje, e não declarou imposto. Como é que isso funcionou, né? Ele tirou vantagem disso, ele não tirou vantagem disso. Pode ser que realmente ele tenha feito esse envio de dinheiro, não tenha pago imposto lá, tenha trazido dinheiro para cá, não tenha pago imposto aqui, e por enquanto não aconteceu nada com ele. Só que se ele cair na malha fina do Brasil, ou se ele cair na malha fina aqui da Irlanda, as taxas para não declaração de imposto são muito, muito altas, são muito caras. Então você fazer esse tipo de movimento não compensa. Mas aí você me pergunta também, poxa, os investimentos do Brasil rendem mais que os investimentos aqui na Europa ou nos Estados Unidos? Será que compensa enviar dinheiro para o Brasil com o intuito de investir por lá e depois trazer esses investimentos para a Europa, para os Estados Unidos? Será que compensa? Se você pegar na ponta do lápis, pelo menos quando a gente está falando de investimentos de renda fixa, hoje o Brasil tem um deságio que a gente chama, né, uma desvantagem em relação a outros países quando a gente fala de investimento de renda fixa. Por quê? Os investimentos de renda fixa no Brasil, de um modo geral, são baseados na taxa Selic. A taxa Selic hoje no Brasil está em torno de 2,25%. O que isso significa? Se você tem um investimento baseado na Selic e ela está pagando 2,25%, o seu investimento que é baseado nela vai pagar no máximo 2,25%. Existem alguns investimentos que pagam 120%, 130% do CDI, né? E o CDI, por vezes, é baseado na Selic. E isso vai significar que, no máximo, se você pegar um de 130% da CDI, você vai pegar 2,75% de rendimento anual. Esse tipo de investimento, hoje, no Brasil, não é interessante, não é bacana você fazer. Sendo que se a gente comparar aqui na Europa ou se a gente comparar nos Estados Unidos, conseguimos encontrar investimentos que pagam 10% anual, por exemplo, de renda fixa e são super seguros. E quando a gente fala de bolsa de valores, a bolsa de valores no Brasil, a bolsa de valores na Europa e a bolsa de valores nos Estados Unidos, todas elas são de renda variável, investimentos de renda variável. Então não tem como a gente precisar o quanto exatamente vai dar de rendimento numa bolsa ou outra. Na ponta do lápis, pode ser que tenha uma bolsa que seja mais vantajosa do que a outra, que num ano cresceu mais do que a outra, mas aí no ano seguinte a outra cresce mais do que ela, e por aí vai. A gente tem esse costume de achar que a bolsa americana é o melhor dos mundos. Só que se investirmos em boas empresas na bolsa brasileira, se investirmos em boas empresas em qualquer uma das bolsas aqui da Europa, a gente consegue mais ou menos o mesmo rendimento. Então, o grande truque da questão está em diversificar os seus investimentos no exterior e no país onde você está em boas empresas. Então, dito isso, a gente pega mais um erro de investir aqui no exterior. Porque o pessoal pensa que investir no exterior é as mil maravilhas. Qualquer empresa que eu vou investir vai me dar lucro. E não é bem assim. Assim como no Brasil,
Tem empresas que vão para frente, tem empresas que não vão para frente, tem empresas que vão à falência, tem empresas que declaram a falência e se recuperam. Então, um dos grandes erros de quem começa a investir no exterior seria investir em qualquer empresa. Só pensar, eu estou dolarizando o meu capital, que é um termo que está ficando bem famoso no Brasil. Eu estou transformando o meu capital em euros, então eu fico menos exposto à variação cambial, e por isso eu posso investir em qualquer empresa. Não é bem assim. Tem que ser tudo muito bem avaliado, com muito cuidado e de preferência com um especialista em investimentos, caso você não tenha alguma experiência ou você tenha experiência, mas mesmo assim não se sente muito confortável para fazer sozinho. Então a dica que eu posso dar para vocês é: antes de você fazer qualquer movimento, seja de envio de dinheiro para o Brasil, ou envio de dinheiro para o exterior, ou investir no Brasil, investir no exterior, o ideal é que você faça um planejamento muito bem estruturado em relação a isso, para que você não cometa o erro de acabar pagando mais imposto, de acabar tendo problemas com a Receita Federal, seja no Brasil ou no exterior, de acabar investindo numa empresa que não é boa para se investir, que ela vai te dar prejuízo, ou que ela vai à falência e você vai ter dificuldade de recuperar o seu dinheiro. Então, são pontos muito importantes para se prestar atenção antes de fazer qualquer investimento, seja no Brasil, seja no exterior, ou seja onde quer que for. Bom, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Quem tiver qualquer dúvida em relação a esse assunto ou qualquer outro assunto, dica de vídeo que a gente pode fazer, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai responder todos vocês, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like, porque isso ajuda bastante a gente com o canal e disponibilizar conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!